Olá, provavelmente você está assistindo a reprise dessa live e hoje eu vou te ensinar como fazer boas escolhas de alimentos no supermercado, tá? Então, já separa sua pergunta, assista essa live ao vivo comigo até o final, mas se você também não puder, não tem problema. Salva ela e assiste mais tarde. Olá, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Vamos só dar uns minutinhos, né, para que as pessoas possam entrar. Enquanto isso, se vocês puderem confirmar para mim se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio tá bom. Só para não ter perigo de eu ficar falando aqui, vocês não estão me ouvindo com clareza, tá? Se puderem, avisem no chat aqui para mim se o áudio tá legal, se vocês estão me ouvindo bem. Legal. Coloquem aí para mim. Legal, a Josefina tá dizendo que tá bem, que o áudio tá bom, tudo ok, ótimo. Vamos dar só mais uns minutinhos. Hoje eu vou ensinar para vocês como que vocês podem fazer boas escolhas de alimento no supermercado, né? Porque isso é uma coisa que as pessoas acabam se perdendo um pouco, né? Isso é muito importante para o processo de emagrecimento. É você entender quais alimentos, né? O que você está comprando, quais alimentos realmente são saudáveis, o que você precisa observar no alimento para ver se realmente ele é saudável ou não. Porque tem muita coisa aí hoje que se diz saudável, mas no fundo não é. Então a gente sempre fica com aquela dúvida, ah, meu Deus, né, eu vou comprar esses alimentos, mas será que esses alimentos realmente são bons? Será que vão me ajudar no emagrecimento ou não? Tá? É exatamente isso que vocês vão descobrir comigo aqui hoje, tá? Lembrando que essa live vai ficar salva, tá? Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem e, né, compartilhem também. Apertem aí no aviãozinho e compartilhem com os amigos, com os familiares, tá bom? E vai ficar disponível assim que nós finalizarmos, vai ficar disponível lá no meu feed para que vocês possam salvar e assistir quantas vezes vocês quiserem para realmente aplicar isso aí na rotina de vocês, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a live de hoje. Bom, o emagrecimento, né, quem me acompanha aqui sabe o quanto eu falo isso, eu sempre repito isso em todas as lives, eu falo muito isso nos conteúdos, que o emagrecimento, ele é um conjunto de bons hábitos, né? Não existe só um fator que vai determinar o emagrecimento, é um conjunto desses hábitos, né, que se você seguir passo a passo, se você aplicar na sua vida, você realmente vai ter um emagrecimento de sucesso. Tá, Carol, quais são esses hábitos, tá? Você precisa ter uma alimentação saudável, de qualidade, né, com alimentos bons que vão nutrir o seu corpo e tem uma quantidade calórica baixa, tá certo? Atividade física, que é muito importante, quanto mais você se movimentar, melhor. Ingestão de água, né, para se manter sempre hidratada, para, né, manter sempre o bom funcionamento do organismo. E, claro, um sono de qualidade, porque o sono é muito importante e completamente fundamental para que você tenha um emagrecimento de sucesso, certo? Disso a gente já sabe, eu já repito aqui todas as lives, né? Algo que eu sempre gosto de frisar, porque realmente é muito importante, tá? Não depende de um fator, depende de todos esses aliados que realmente você vai ter um emagrecimento de sucesso, ok? Beleza, aí você vai falar, beleza, Carol, ok, disso eu já sei. Mas e aí, na questão dos alimentos? Quais os alimentos que eu posso utilizar, que eu posso incluir na minha rotina que realmente vão me ajudar a emagrecer? Porque quando eu for ao mercado, o que eu tenho que observar, né? O que eu tenho que levar em conta na hora de comprar um alimento para saber se realmente ele é bom, se ele não é? Porque hoje tem muita informação, né? Com a internet, a gente tem muita informação, vem muita coisa nova, então a gente acaba ficando perdido, mas o que é bom e o que não é? Só para vocês terem uma ideia, eu já tive vários pacientes, não foi nenhum e nem dois, que eles chegaram aqui e falaram, Carol, eu não sei o que está acontecendo, que eu não consigo emagrecer. Eu tô comendo somente alimentos saudáveis, e eu não tô conseguindo perder peso. E aí, quando eu fui investigar e conversando com esse paciente, tá, mas quais os alimentos que você tá, né, consumindo? O que tá na tua rotina? Eram alimentos que essas pessoas achavam que eram saudáveis, mas no fundo não eram. Então eles falam, nossa, Carol, eu tô perdida, porque agora eu não sei o que será que realmente é saudável, o que não é, o que eu preciso levar em conta, tá? Na hora de escolher um alimento para ver se realmente
faz sentido estar na alimentação no dia a dia, e se realmente ele vai ajudar no meu emagrecimento, né? Então, primeira coisa de tudo que vocês têm que pensar é que isso a gente observa desde a hora que a gente vai ao supermercado. A gente tem que ficar muito atenta com aquilo que a gente vai comprar. A gente precisa ter esse conhecimento, né? Para que você não acabe comprando aí aqueles alimentos que são lobinhos em pele de cordeiro, né? Que parecem que são super, hiper, mega saudáveis, mas no fundo não são. Tá? Então, quando você estiver no supermercado, é exatamente isso que eu quero que vocês observem, tá bom? Então, peguem papel e caneta lá, vão anotando, porque depois eu quero que vocês apliquem isso na rotina de vocês, né? Para que realmente vocês não sejam enganados na hora de comprar um alimento, para que realmente vocês tenham conhecimento e saibam aquilo que vocês estão consumindo, né? Se você quiser comprar um alimento que não seja tão nutritivo, que seja mais calórico, tá tudo bem, mas que você tenha consciência, que você esteja fazendo isso de forma consciente e não achando que você tá comendo algo que é bom, mas no fundo não é, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que fazer na hora de escolher um alimento, né? Se você estiver lá na dúvida, meu Deus, será que esse alimento é saudável ou será que não é? Vocês precisam observar a lista de ingredientes. Carol, aonde que eu vou ver isso? Calma que eu vou explicar. Sempre no verso, tá? Isso daí é uma regra de rotulagem, tá? Todos os alimentos, eles têm uma legislação que verifica se eles estão dentro de um padrão de excelência, né? Tá dentro daqueles padrões que, né, a legislação obriga, eles precisam todos estar dentro desse padrão. Então, vocês vão ver que todos vão estar praticamente iguais, né? Existe um órgão que faz a fiscalização desses rótulos para ver se realmente estão dentro de um padrão de qualidade, tá? Então, por isso que eles vão ser bem semelhantes. Todas as informações nutricionais vão estar descritas desta maneira, tá bom? Então, no verso lá no verso lá do alimento que você escolher, vai estar listado lá, vai ter a informação nutricional. Provavelmente vocês já devem ter observado isso. Coloquem aqui no chat para mim, se vocês vão colocando aqui para mim, se vocês têm esse hábito de observar a informação nutricional dos alimentos. A informação nutricional é onde vem descrito lá quantidade de calorias, quantidade de carboidrato, proteínas, gorduras, lista de ingredientes, tá? Essa é a informação nutricional. Todos os produtos têm que ter essa informação nutricional. Então, primeira coisa que você vai observar é essa lista de ingredientes. Você vai virar o produto lá e vai olhar, informação nutricional. O que você vai ver? Ali na parte que está escrito ingredientes, tá? Essa parte dos ingredientes normalmente vem é uma partinha bem pequenininha, assim, até difícil de enxergar em alguns alimentos. Por exemplo, barrinha de cereal. Até esses dias, essa semana mesmo, eu tava dando uma olhada nos rótulos de umas barrinhas de cereais. É muito pequenininho. É difícil, porque normalmente fica até naquela parte que os ingredientes ficam naquela parte que dobra, assim, uma parte que você tem que virar para cima para poder observar. Então, é bem pequenininho, vocês têm que ficar bem atentos, tá? Ali no tamanho, é bem chatinho de enxergar, tá? Mas o que vocês têm que observar? Os ingredientes, isso também é válido para toda a rotulagem, tá? Para todos os alimentos. Os ingredientes, eles vêm listados da maior quantidade para menor, tá? O que isso significa? Significa que o ingrediente que estiver em primeiro lugar listado lá, o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade dentro daquele alimento, tá? Então, se você pegar lá, olhar no rótulo e observar que o primeiro ingrediente é açúcar, xarope de glicose, maltodextrina, farinha branca, isso significa que é um alimento que não é saudável, que não é bom para você ter na sua rotina todos os dias. Porque imagina, se tiver o primeiro ingrediente ali, açúcar, maltodextrina, xarope de glicose, é açúcar. Ou seja, aquele produto é muito riquíssimo em açúcar. O ingrediente que tem maior concentração naquele alimento é o açúcar. Ou farinha branca, certo? Então, isso vocês têm que observar. Olhou os ingredientes, viu que maior quantidade
tá? São esses produtos, esses componentes que eu acabei de falar, já descarta, tá? Já pensa, isso daqui é um alimento para eu comer eventualmente e não é saudável para estar todos os dias na minha rotina alimentar, tá? Isso daqui a gente deixa para comprar ali lá uma vez ou outra e não sempre, tá ok? Muito bem. Gorduras também, gordura saturada, tem muitos alimentos, eu até esqueci de citar aqui, gordura saturada também tem alguns alimentos que em primeiro lugar ali, primeiro ingrediente vem gordura saturada. Então quer dizer o quê? Que não é um alimento saudável, que é um alimento que a maior concentração, o maior ingrediente que tem ali é a gordura saturada. Então deixa ele de lado, tá? E deixa para que seja consumido eventualmente e não todos os dias, tá? Porque ele realmente não é um bom alimento. Vamos lá. Número 2, observem para ver se naqueles ingredientes tem muitos ingredientes ali complicados, com nomes muito complicados e muito difíceis. Sabe aqueles nomes que vocês nunca viram na vida? Quanto mais tiver esses nominhos aí, menos saudável ele é, tá? O que são esses ingredientes que a gente não sabe o nome, que são até difíceis da gente falar, né? São aditivos químicos, corantes, então são coisas que não é legal você estar consumindo todos os dias, porque isso não faz bem para o nosso corpo. Se você consumir em excesso, isso pode causar danos, tá? Isso pode causar um processo inflamatório no corpo e com certeza não vai favorecer, né, o seu processo de emagrecimento, porque quando a gente pensa em perda de peso, né, uma perda de peso saudável, a gente quer o quê? Deixar a nossa alimentação o mais limpa possível. O que isso significa? Deixar ela rica em alimentos que sejam mais naturais, aqueles que são mais próximos da natureza, aqueles que têm menos tempo de prateleira. E quanto mais tempo de prateleira eles têm, quanto menos perecíveis, né, quanto maior a validade, maior a quantidade desses componentes aí que eu acabei de falar para você, né, para vocês. Então, olhou lá a lista de ingredientes, viu que o primeiro ingrediente era ou gordura saturada, ou açúcar, ou, sei lá, farinha branca, opa, já não é um alimento saudável. Aí você começou a olhar o restante dos ingredientes, viu que tem um monte de nome diferente, um monte de nome complicado que você nunca ouviu falar, opa, já lembrei que foi o que a Carol me falou, isso aqui provavelmente é corante, é aditivo químico, são produtos que eles utilizam para aumentar o tempo de prateleira. Então, opa, eu já sei que isso daqui não é um alimento legal para eu consumir frequentemente, só de vez em quando, ok? Número 3, confira as informações nutricionais, né? Aquela parte que eu falei para vocês lá no início, que vem a parte lá de quantidade calórica, quantidade de carboidrato, proteína, gordura saturada. Isso a gente também tem que observar, porque naquela parte ali, eles nunca colocam o conteúdo total da embalagem. É muito difícil ele vir assim, por exemplo, por unidade. Normalmente ele vem o quê? Por porção. Lá, por exemplo, uma fatia e meia, uma unidade, X gramas, entendeu? Então ele vem ali, aquela informação nutricional, com aquela quantidade de calorias e aquela quantidade de macronutrientes é por porção. E não a quantidade inteira a porção, assim, não é o conteúdo total ali da embalagem. Isso vocês precisam observar muito, porque às vezes você olha ali, você fala assim, caramba, num pacotão desse daqui de bolacha tem só isso de calorias? Mas aí vai olhar lá equivalente a quanto que é. Às vezes você pega lá um pacote de bolacha recheada, por exemplo. Nossa, mas esse pacote de bolacha recheada tem só isso de calorias, tem só isso de gordura, mas quando você vai ver lá na porção, uma unidade, 2 unidades, entende? Então, daí quando você começa a fazer as contas e fala, caramba, 2 unidades, mas se eu multiplicar pelo conteúdo total da embalagem, é calórico, né? Calórico, ele tem, né, uma quantidade grande de gordura saturada, então, opa, não é um alimento legal para eu consumir todos os dias. Também já acende o alerta lá,
tá? É um alimento que eu vou consumir ali eventualmente, mas não, né, não é legal, não vai ajudar no meu processo de emagrecimento. Aqui é para um dia que eu tô com uma vontade de comer lá um alimento diferente, ok, mas não é ideal você consumir todos os dias. Não vai fazer bem e não vai ajudar no seu processo de emagrecimento, perfeito? Muito bem, vamos lá. Número 4, prestem atenção aos nomes do açúcar, tá? O açúcar, gente, entendam, assim, ó, o açúcar, ele é utilizado, né, ele é muito utilizado como ingrediente principal de alguns alimentos pelo sabor, né, e alguns até pela conservação, porque o açúcar, ele também ajuda na conservação do alimento, tá? Então, às vezes, quando vocês forem identificar lá na parte dos ingredientes, ele não vai vir especificado como açúcar, puro açúcar, tá? O que ele pode estar descrito? Até separei os nomes aqui para ver se vocês já observaram, até coloquem aqui no chat para mim, para ver se vocês já observaram isso, e se vocês não observaram, comecem a observar, tá? Ele pode estar disfarçado em outros nomes, ó, por exemplo, xarope de milho, xarope de glicose, néctar, maltodextrina, melaço, dextrose ou frutose, tá? Ou seja, todos esses nomezinhos que eu falei aí é açúcar, tá? Então aí você vai lá, por exemplo, você pega lá sei lá, uma barrinha de cereal lá, por exemplo, que todo mundo acha que é né, as pessoas têm a ilusão de que é um alimento extremamente saudável. Eu até preparei um conteúdo exatamente sobre isso, sobre os alimentos que parecem saudáveis, mas não são, né, os principais, o que tem na composição é bem, né, vai sair aí nas próximas semanas, vai estar bem legal, tá? Não percam, confiram, porque ele realmente é muito importante. Então, você vai lá, pega lá a barrinha de cereal ou, sei lá, qualquer outro alimento e você vê que o primeiro ingrediente lá é, por exemplo, sei lá, xarope de milho. Aí você fala, bom, xarope de milho, tudo bem, né? Xarope de milho tá ok, não tem problema. Mas, no fundo, ele é o açúcar, tá? No fundo é açúcar, tá? Dextrose, frutose, tudo isso é açúcar. Então, se você pega lá a informação nutricional e você vê que o primeiro ingrediente já é esse, você já pensa, opa, esse alimento, o maior ingrediente, o ingrediente que tem maior quantidade, né, na composição desse alimento é o açúcar. Você já acende o alerta. Já fala, esse daqui não é um alimento legal para eu consumir todos os dias. Tá? Então eu já sei que esse aqui não é um alimento saudável. Então, se o meu objetivo é emagrecer, se o meu objetivo é melhorar a minha alimentação, esse alimento não deve estar na minha rotina, tá? Só eventualmente e não frequentemente, ok? E número 5, sempre verifique as informações dos alimentos, tá? Isso é muito importante, você verificar, né, vocês dedicarem um tempo, isso daí até tem que começar antes de vocês irem ao supermercado, no que vocês estiverem em casa, já observando ali os alimentos que vocês têm na despensa, tá? Isso começa desde a hora que você tá lá fazendo um apanhado lá para ver o que você tem, o que você precisa comprar. Isso se chama organização, tá? Então, assim, tudo começa pela organização. Se vocês começarem a se organizar em casa, vocês já observarem, eu tenho excesso de alimentos aqui que eu já observei que não é saudável, então eu já vou, riscar da minha lista. Eu já não vou colocar esses alimentos para consumir aí, para comprar se eu for no supermercado. Então, você já começa a ter essa consciência. Aí, o que você precisa fazer? Né? Qual seria o passo a passo ideal para vocês potencializarem e facilitarem ainda mais o processo de emagrecimento de vocês? Claro, primeiramente é ter consciência, é vocês terem esse conhecimento do que vocês estão consumindo. Porque eu percebo muito, mas muito mesmo,
que as pessoas não têm conhecimento, elas compram os alimentos que parecem ser saudáveis, que têm essa ilusão de ser saudáveis, mas no fundo não é. Então elas estão ali naquela ilusão de, meu Deus, eu estou fazendo uma alimentação maravilhosa, mas no fundo não está. Então a primeira coisa que vocês precisam entender é que esse conhecimento, ele é muito importante. Você parar um tempinho, olhar os ingredientes dos alimentos, entender a composição, o que é bom, o que não é, né? Entender essa parte de rotulagem, como isso é importante, ler rótulos é muito importante. Eu também vou fazer um conteúdo só sobre leitura de rótulos, ensinando vocês o passo a passo, o que significa, né? O que vocês precisam incluir, né? O que vocês precisam saber. Isso também é muito importante, tá? E beleza, você tô sabendo já sei o que eu tenho que observar no rótulo dos alimentos, já sei o como definir se um alimento realmente é bom ou não é, se é saudável ou não é. Aí, quando vocês já têm essa consciência, é muito mais fácil de você ter um emagrecimento de sucesso, porque você sabe aquilo que você está ingerindo, né? Você não está sendo enganada, né? Você não está sendo, eu acho que é, mas não é. Aí você come o quê? Você come de forma consciente. Então você fala, não, eu sei que esse alimento não é um alimento legal para estar no meu dia a dia, mas hoje eu vou comer porque é algo que eu gosto. Então tá tudo bem. Mas você está fazendo isso de forma consciente e não, né, não tá sendo enganada, né? Não tá consumindo lá o alimento que é o lobo em pele de cordeiro, que parece lá o salvador da pátria, mas no fundo não é. Tá bom? Por isso que vocês entenderem a rotulagem dos alimentos, entenderem questão de ingredientes, é muito importante, tá certo? Então, antes de vocês irem ao supermercado, antes de vocês, irem lá e começarem a pegar qualquer coisa que vê pela frente, porque é isso que a gente faz, né? Normalmente a gente vai com pressa, né? Você não tem esse cuidado de olhar a informação. Isso não significa, tá, gente, que vocês precisam ficar olhando a informação nutricional de todos os alimentos. Vocês não precisam ficar a vida no supermercado, tá? Eu tô falando para esses alimentos que vocês realmente têm dúvida, né? Por exemplo, um suco de caixinha. Putz, todo mundo fala que suco de caixinha é saudável, mas será que é? Peito de peru, né? O tal do peito de peru. Peito de peru. Todo mundo fala que é um alimento super saudável. Quando começa a fazer reeducação alimentar, todo mundo substitui o presunto pelo peito de peru. Mas será que ele realmente é saudável? Então, esses dois exemplos que eu dei são exemplos de alimentos que parecem saudáveis, mas não são. O suco de caixinha, se vocês forem olhar a informação nutricional deles lá, ele tem uma quantidade absurda de açúcar na composição. Daí a pessoa, não, eu não tomo refrigerante, mas eu substitui pelo suco de caixinha. Basicamente a mesma coisa. Eles têm açúcar tanto quanto. É um produto industrializado, cheio de aditivos. Então, né, aqueles sucos de caixinha, né, que o pessoal costuma substituir o refrigerante. Então, não é um produto que é legal de você de você consumir em grande quantidade. Então, aí você pensa, opa, mas tá, eu já observei ali no suco de caixinha, eu achava que era saudável, mas agora que eu tenho esse conhecimento que eu sei, eu já olhei ali e eu já vi na composição nutricional dele que ele tem uma grande quantidade de açúcar na composição. Então, ele não é um alimento legal, tá? Peito de peru, a mesma coisa. Tá? Peito de peru é um clássico. Tá? O pessoal, eu não como presunto, eu substituí o presunto por peito de peru. É a mesma coisa. Ele é um embutido da mesma maneira. Só para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, foi em 2015, tá? Que a Organização Mundial da Saúde, ela comparou o consumo de embutidos, presunto, peito de peru, mortadela, todos esses, o consumo, né, em grande quantidade, foi comparado que ele tem o mesmo risco, quem come muitos produtos embutidos tem o mesmo risco de ter um câncer futuramente do que pessoas que fumam, que bebem, né, que bebem muita bebida alcoólica e a radiação, pessoas que estão expostas à radiação. Aí você imagina, você fala, caramba, e eu pensando aqui que o peito de peru é uma coisa absurdamente saudável. Não é. Isso é um dado
que foi apresentado pela Organização Mundial da Saúde, ou seja, pessoas que consomem uma quantidade muito grande de embutidos, e o peito de peru tá incluso aí nessa categoria dos embutidos, elas têm um risco muito grande de desenvolver um câncer, tanto quanto uma pessoa que fuma, que bebe, que é exposta à radiação. Então, é um alimento saudável? Não é. E se você pesquisa lá, se você coloca lá na internet, se você vê lá nas dietinhas lá que você procura, né, nas internet da vida aí, o peito de peru é algo maravilhoso. Não coma presunto, mas coma o peito de peru. E não é, tá? Aí você vai falar, Carol, beleza, tá? Mas o que eu vou substituir então? Se eu tirar o presunto, eu vou colocar o quê como fonte de proteína, né? Porque o peito de peru, ele entra como uma fonte de proteína. As proteínas que são, né, de qualidade, proteínas magras, que são também bem mais baratas, porque o preço de um peito de peru é caríssimo, esses embutidos são muito caros. Então o que você pode substituir? Ovos, franguinho desfiado, vai fazer um lanchinho lá, faz um pãozinho com ovos, faz um patezinho lá de frango desfiado com creme de ricota, ou até mesmo com atum. O atum também não é legal ficar comendo todos os dias, porque ele também, né, ele é um enlatado, então para comer todos os dias não é tão bom, mas eventualmente não tem problema, ele é uma boa fonte de proteína, rico em ômega 3. Então, existem outras opções, tá? Isso não significa que, meu Deus do céu, se eu comer lá uma fatia de peito de peru, eu vou ter uma chance grande de ter câncer lá na frente. Não é assim. Tá? Isso eu tô falando para pessoas que comem em excesso, que comem todo dia. Se você comer ali eventualmente, se você comer lá uma vez ou outra, não tem problema, tá tudo bem. O problema é você ter isso na sua rotina. E o pior é você achando que você tá comendo algo bom, algo que é saudável, algo que vai te fazer bem. Você tem aquela ilusão de tirei o presunto porque é um alimento ruim e coloquei o peito de peru porque é um alimento bom e saudável, mas no fundo não é. Tá bom? Olha a importância, tá? Vocês conseguem perceber a importância de você, né, de vocês saberem o que vocês estão consumindo, de vocês saberem realmente quais alimentos são bons ou são ruins, de vocês entenderem a rotulagem dos alimentos, é muito importante, porque daí vocês não vão ser mais enganados, entendeu? Vocês vão consumir, quando vocês forem consumir, vai ser de forma consciente, eu tô comendo porque eu quero, e eu vou comer lá uma vez ou outra só e tá tudo bem, não vai ser isso que vai me fazer mal. Agora, se você coloca no seu dia a dia, substitui lá um alimento né, um alimento que vocês acham que não é saudável por esse que acham saudável, né, que acham que é saudável, aí vocês colocam no dia a dia, o que vai acontecer? Não vão perder peso, que não vai ajudar no processo de emagrecimento, e o risco à saúde. Você comer esses alimentos com muita frequência, sem esse cuidado de cuidar com frequência e quantidade, isso lá na frente pode causar danos à sua saúde, tá? Eu não tô falando só da questão de desenvolver, né, futuramente um câncer, mas eu falo também questão de hipertensão lá, que é pressão alta, que quem come muito embutidos, né, esses alimentos eles são muito ricos em sódio, então o risco de você ter uma pressão alta é muito maior, problema lá com colesterol, de ter colesterol alto, né, perfil lipídico alterado, porque às vezes você está comendo um alimento que ele é riquíssimo em gordura saturada, você não sabe, e quando você vê, teu colesterol tá todo bagunçado. Tá alto, triglicerídeos altos. Então, às vezes, você tá consumindo tua saúde não tá legal e você nem tá sabendo o porquê. Nem sabe o que é que pode estar causando isso, tá certo? É por isso que eu acho muito importante esse conhecimento, tá? Eu vou trazer mais conteúdo sobre isso, porque isso é algo que vai ajudar e muito o processo de emagrecimento de vocês, tá certo? Temos perguntas? Deixa eu ver se eu passei alguma coisa aqui. Acho que eu não passei nada. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, a hora é agora. Podem mandar, coloquem aqui no chat. E caso vocês não queiram colocar aqui agora, se vocês estiverem assistindo a reprise dessa live, vocês podem deixar nos comentários, tá? Vocês podem deixar lá as perguntinhas nos comentários, podem me mandar por direct,
que eu sempre vou responder, tá? Se quiserem também trazer sugestões de temas que vocês gostariam de ver, ah, Carol, nossa, eu acho tal tema muito legal, é algo que eu tenho dúvida, que eu não sei muito bem, faz uma live sobre isso, tá? É muito legal, aí eu venho, faço a live junto com vocês podem mandar as perguntas ao vivo, a gente troca essa ideia, é muito legal, tá bom? Não temos perguntas? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por estarem presentes comigo aqui em mais uma semana. Semana que vem teremos live, né, na quarta-feira, novamente, com temas novos. E se ficou alguma dúvida, podem mandar para mim lá, deixem lá nos comentários. E o mais importante, que eu sempre falo também isso em todas as lives. Agora que vocês já têm o conhecimento, agora que vocês já sabem, né, o que vocês precisam fazer, como avaliar se um alimento é bom ou ruim, quando você estiver no supermercado, como que você vai identificar, o que você vai né, observar nesses alimentos para saber se realmente ele é saudável ou não, agora é hora de aplicar, tá bom? Anota lá, pega papel e caneta, assiste essa live mais de uma vez e coloca isso em prática. Tá bom? Porque é a ação que vai fazer, né, vocês partirem para ação, é o que realmente vai fazer com que, né, vocês consigam realmente emagrecer de uma maneira muito mais saudável, muito mais efetiva, né, muito mais rápida também, porque quando vocês sabem, né, quando vocês entendem aquilo que vocês estão comendo, o processo ele acaba, né, vindo de uma forma muito mais rápida. Esse emagrecimento ele acaba chegando de uma forma muito mais rápida. Tá certo? Então, coloquem em prática, tá? Já vão lá na próxima vez que vocês forem ao mercado ou se vocês já tiverem algum desses produtos em casa, comecem a observar e comecem a mudar os hábitos, tá? Comecem a colocar isso como realmente uma prioridade e começar a colocar numa balança. Esse daqui não é... Esse alimento aqui eu já sei que não é bom, então eu já sei que eu tenho que evitar esse consumo, que eu vou comer ele eventualmente, tá? E não frequentemente, tá bom? Então é isso, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado e na semana que vem eu vejo vocês para mais uma live, tá bom? Um beijo e até lá!